Olá, bem-vindos a mais um podcast CRM Piauí. Esse é o programa de número 12, que trata do tema Doenças Tropicais Negligenciadas. Eu sou o Dr. Genivaldo Victor, médico conselheiro do CRM e serei o moderador desse podcast. E hoje nós recebemos os nossos convidados, Dr. Youssef Aguiar, que é médico intensivista, professor e conselheiro do CRM Piauí. Bem-vindo, professor. A doutora Elna Amaral, que é médica infectologista, professora e coordenadora do Ambulatório de Doenças Infecciosas do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela. Bem-vinda, doutora Elna. Obrigada. E o doutor José Noronha Júnior, que é médico intensivista, infectologista e é diretor técnico do Instituto Natan Portela, bem como é coordenador do programa de residência médica do Instituto Natan Portela de Doenças Infecciosas. Bem-vindo, doutor Noronha. Obrigado. Bom, então, para começar, eu gostaria de saber de vocês o que são as doenças tropicais negligenciadas, né? E quais são as mais importantes no Brasil. Quem gostaria de começar? Dando palavra aqui às mulheres, inicialmente. Doutora Elna. Então, as doenças negligenciadas são aquelas doenças que o nome já diz muita coisa, né? Negligenciada, que elas são deixadas de lado. E aí os motivos pelos quais elas são deixadas de lado são os mais diversos, e a gente pode até incluir essa negligenciada como uma coisa muito abrangente. Pode ser negligenciada pela gestão, negligenciada pela indústria farmacêutica, no sentido de que são doenças que financeiramente não trazem retorno, né, em termos de produção de tratamento, de medicamentos. Às vezes negligenciada pelos profissionais nessa cadeia inteira, exatamente pelo fato de não haver um incentivo ou um reforço na importância de dar esse diagnóstico. Negligenciada no investimento em diagnósticos que sejam mais precisos, mais precoces, e acaba sendo negligenciada pela própria população pelo fato do desconhecimento, sem contar que alcançam pessoas negligenciadas, né, que exatamente é um dos fatores, um dos braços dessa negligência também por parte dos entes maiores, é exatamente o que acontece em pessoas que são também negligenciadas, com vulnerabilidades sociais e financeiras as mais diversas. Se a gente for olhar o mundo como um todo, de país para país, você vai ter diversas características dessa população, desde a população indígena, desde das mulheres gestantes, as crianças, pessoas em zonas de conflito, que é outro grande problema também, né? Principalmente na região do Oriente, da África. Então, o impacto dessa negligência é um termo bastante abrangente. Perfeito, muito bem. Dona Noronha, no Brasil, quais são as mais importantes, de importância tanto de acometimentos, como também de necessidade de investimentos? Assim, na verdade, existe uma lista, né? Todas são importantes, do ponto de vista que são doenças que são estigmatizantes, tanto de forma visual, aparência do paciente, quanto de forma laboral, né? Reduz a força de trabalho ativa da população, considerando que é um país pobre que tem diversos trabalhadores informais, né? Não tem carteira assinada, não são estatutários, não tem as benesses que advêm, por exemplo, de uma licença médica. Mas, se a gente fosse observar em termos da repercussão e mortalidade, a gente não pode deixar de citar algumas como a própria tuberculose, a própria leishmaniose visceral, dengue. Então, são doenças que o desconhecimento da população ou a baixa adesão a medidas protetivas e o desconhecimento dos profissionais de saúde também. Então, por exemplo, um exemplo que me incomoda muito é o da própria tuberculose, que é uma doença que não tem uma dificuldade diagnóstica, é um diagnóstico que foi desenhado para ser trabalhado, feito na atenção primária em saúde, mas muitas vezes por falta desse acolhimento, falta do profissional de saúde chegar na casa desse paciente ou da procura desse paciente, esse paciente muitas vezes chega já na média e alta complexidade, na internação hospitalar, com formas graves, com quadro de insuficiência respiratória, e nossas opções terapêuticas são frustras para esse perfil de paciente. Muito bem. Doutor Youssef, por que no Brasil ainda tem tantos casos de tuberculose?
Como o doutor Noronha vinha dizendo, apesar das políticas do Ministério da Saúde sempre priorizarem o rastreio de tuberculose na atenção primária, o desconhecimento por parte dos profissionais ainda é uma barreira importante. Então, as modalidades de reconhecimento, seja o tratamento por forma clínica ou mesmo o acesso a métodos de diagnóstico, embora disponíveis nas grandes regiões, eles ainda não são praticados. Existem barreiras, também culturais, por parte dos profissionais também, por parte da população, o reconhecimento de grupos de risco, por exemplo, um paciente que é diagnosticado, muitas vezes a família não é testada, tá certo? Então, isso é uma barreira muito grande, tá certo? Ao diagnóstico, ao combate da tuberculose no Brasil. Embora tenhamos acesso às drogas, as drogas na atenção primária são todas disponíveis em quase todas as regiões do Brasil, maior dificuldade em deslocamento na região amazônica, mas fora essa região, a gente não tem grande dificuldade de distribuição da medicação, a gente ainda tem muita falta de diagnóstico na atenção primária. Então, se eu não consigo rastrear aquele caso, tá certo, que é responsável pela disseminação numa comunidade, eu não consigo combater a doença. Isso é engraçado, desculpa interromper, assim, a própria percepção do profissional de saúde com relação à doença. Recentemente, nós tivemos um concurso público, né, no nosso estado, e os profissionais estão assumindo. Um dos exames solicitados é o PPD. Então, nós profissionais de saúde, existem algumas doenças que nós precisamos ter vacinação, ou profilaxia, ou diagnóstico precoce, porque nós somos expostos, seja através dos líquidos biológicos, dos fluidos corporais, seja por exemplo, contato com aerossol, né? Um dos exames é o PPD, né? Que é um exame de rastreio que a gente faz para ver quem foi exposto. E aí esse profissional especificamente, poxa, isso é um absurdo, como é que está solicitando um exame desse para a gente? Olha, é um país onde a tuberculose é endêmica. Nós temos que rastrear ativamente. Então, é um exemplo que a própria percepção, a despeito da nossa formação e capacitação, a gente, não sei se por ser uma doença da história do contágio, de criação mesmo, que os pais, avós falavam, olha, muito cuidado com a transmissão, isso é uma doença grave, pode passar, pode pegar. Às vezes, o profissional ele não dá aquela importância de conhecer efetivamente as medidas de precaução e reconhecer a importância desse diagnóstico precoce, né? Isso acontece também na assistência. Por exemplo, quando a gente fala de cuidado, medidas de precaução e isolamento, é um paciente que vai ter uma precaução respiratória, precaução de aerossol. Tecnicamente falando, se eu tenho esse paciente em um leito de isolamento e eu tenho um setor onde eu não tenho leito, onde eu tenho outros leitos que não são de isolamento, eu tenho que ter funcionários exclusivos para atender esse paciente. Eu, como médico, eu tenho que deixar a avaliação dele por último. Para quê? Simplesmente para controle de infecção, para biossegurança do ambiente. Só que, se eu não me engano, o Youssef talvez lembre até melhor do que eu, me impactou muito um trabalho que já é um pouco antigo, acho que tem uns 5 anos, que ele falava da questão da avaliação dos profissionais de saúde em pacientes em leito de isolamento. Entre essa questão de você avaliá-lo após os outros que não estão isolados e você avaliar menos, perder menos tempo na avaliação pelo medo ou porque é mais difícil porque eu tenho que colocar o EPI, eu tenho que vestir o EPI, depois eu tenho que descartar o EPI, né? Então, tudo isso causa um impacto na piora da qualidade de assistência desse paciente. A gente vê isso com a tuberculose, mas a gente viu isso na pandemia com a Covid também. E é importante, o Youssef frisou, que é bem importante destacar, que essa preocupação no diagnóstico precoce é, inclusive, para romper essa cadeia de transmissão. Então, quanto mais rápido a gente dá o diagnóstico, a gente também está colaborando para que menos pessoas adoeçam naquele entorno, né? A tuberculose, com um tratamento de 15 a 30 dias, se bem realizado, ela já consegue conter a disseminação, né? Então, falando do período antigo que o Noronha estava falando, que as pessoas isolavam os pacientes com tuberculose, né? Ali onde é o hospital infantil minha avó falava demais, a gente passava ali, porque eu sou dali do centro, ali era um pavilhão onde as pessoas internavam as pessoas com tuberculose. E lá ficavam para morrer, porque basicamente não tinha tratamento, era só esperar, mas tinha que isolar do restante da sociedade. Hoje a gente tem um tratamento em que em 30, 60, mais ou menos 30 dias você já tem uma segurança, você vai fazendo um acompanhamento. Ela não precisa sair de casa para fazer esse tratamento, porque a gente entende que os demais da casa
podem já ter sido expostos, eles precisam ser investigados, tratados, né, orientados quanto à prevenção e tratar aqueles que já são, e essa seria a medida mais adequada. Quer dizer, ele não é nem tirado do convívio social obrigatoriamente, como já foi no passado, mas acho que pessoas ainda hoje, já desse atendi uma pessoa que ela perguntou, meu Deus, essa doença ainda existe, nunca mais ouvi falar. Uma pessoa até, né, eu disse, existe a possibilidade de tuberculose, porque na cabeça dele ficou lá naquele tempo, quando fechou o pavilhão do hospital infantil, é como se tivesse acabado a tuberculose no estado, né? Essa era a visão da pessoa, para você ver como e esse, a gente fala preconceito arraigado na criação de muitos indivíduos da nossa sociedade, ele é interessante, porque assim, são barreiras ao conhecimento que às vezes a gente não percebe, né? E a história é muito importante nisso. Então, quando a gente fala da tuberculose, o pavilhão do hospital infantil, eu lembro que na época, alguns anos atrás, não vou dizer quantos, quando eu comecei minha residência de infectologia, né, as pessoas não chegavam nem na calçada do Instituto Natan Portela, com medo de adquirir uma doença, como se fosse algo assim, viu, adoeceu, como se fosse sarampo, por exemplo, entendeu? Tudo é disperso via aerossol. E aí a gente vem para a parte estigmatizante, né? A gente fala de tuberculose e lembra também da história da hanseníase. Antigamente, né, no início do século XX, eles tinham umas instituições que eram os preventários. Leprosários. O leprosário na hanseníase, né? Na tuberculose nos Estados Unidos, eles tinham os preventários que eles meio que isolavam os pacientes com tuberculose latente, né? Para não acontecer essa disseminação da doença. E no Brasil foi muito emblemático a situação da hanseníase por conta dos leprosários. Então você tinha, isso eu acho que era 1940, não sei, você tinha essa instituição, ou muitas vezes era um grupamento, como se fosse um condomínio horizontal ali, que tinha edifícios, que tinham alguns serviços para essas pessoas. E essas pessoas tinham uma quarentena forçada, tinha uma lei que obrigava essas pessoas, por decreto governamental, se isolarem. E muitas gestantes que tinham filhos, na época, esses filhos eram afastados dos pais e enviados a orfanatos, que foram os preventórios do Brasil, né, que eram crianças cujos pais tinham tido hanseníase e que não tinham acesso aos pais e que foram privadas de muitas oportunidades, até a questão do carinho, da toda a parte humana da convivência familiar, né, para ver como isso tem impacto na criação. Noronha, a gente tem um público muito amplo, a gente tem, além de médicos, né, população leiga. Você falou que era um certo estigma, né, assim, um grande estigma, que as pessoas não queriam nem se aproximar do hospital por questões do medo do contágio, como se fosse pegar no olhar, como você mencionou. Mas vale a pena a gente falar um pouquinho, então, como é que se dá esse contágio nessas doenças? Então, assim, essas doenças são doenças, por exemplo, no caso da tuberculose, é uma doença respiratória, vai ser através da via aérea, e aí, especificamente a tuberculose, são expelidas partículas, né? E são partículas que são muito pequenas. Então, elas ficam suspensas no ar por algum tempo, né? Agora, óbvio, ambientes com alta circulação, eu estou num ambiente aberto, com ventilação natural, isso é irrisório, né, a capacidade infecciosa. Isso aumenta quando eu estou num ambiente fechado, com pouca circulação de ar. Por exemplo, pessoas que vivem em condições de moradia que não são ideais, que é uma população carente do ponto de vista socioeconômico, normalmente você tem pequenas habitações com muitas pessoas ali dentro, né? Então, você tem uma quantidade de gente muito próxima. Poucas janelas, com medo de ladrão. Poucas janelas, fecha tudo, pouca ventilação. E isso traz uma chance maior de exposição, à medida que o tempo vai passando, 4 horas contínuas, por aí mais, e a pessoa pode vir a desenvolver a doença ou não. Muitas pessoas não desenvolvem a doença, elas têm uma imunidade boa. Você vê um nódulozinho calcificado na radiografia de tórax porque conseguiu combater a doença, né? E aqui, para a gente, isso é um problema grande. Eu não falo só das pessoas com condições socioeconômicas baixas. Por quê? Porque o nosso clima é um clima muito austero, é muito quente. Então, via de regra, a gente vive em ambientes fechados, com ar-condicionado ligado. Isso aumenta a capacidade de transmissão de toda e qualquer doença que possa ser transmitida por aerossol. E aqui, tuberculose, covid, influenza, gripe e todas elas.
E o CF, as pessoas também têm estigmas, né, de pacientes que têm hanseníase, né, também sobre esse mesmo aspecto, né, do contágio. A pessoa tem medo ali de se aproximar, né? Fala um pouquinho para a gente, então, como é que também a forma de contágio na hanseníase? A forma de contágio da hanseníase, principalmente, é pelo contactante domiciliar. É muito difícil você ter transmissão de hanseníase por exposição ao ambiente no dia a dia. Logo que é uma micobactéria de crescimento lento, tá certo? Dentre todos os germes, é um dos que tem crescimento, menor taxa de crescimento. Porém, como atinge, como o doutor Noronha já falou, são grupos específicos. Então, população de baixa renda, que vive em agrupamento familiar, com ambientes que não são propícios à ventilação, à iluminação. Então, esse ambiente é extremamente favorável à transmissão. E o curioso da hanseníase, né, Youssef, é porque, assim, é um germe de crescimento muito lento e, às vezes, as manifestações clínicas são frustras. Então, a gente não consegue fazer um diagnóstico precoce se não tiver um agente de saúde ali próximo, né? Então, nesses casos, assim, por exemplo, o esclarecimento da população, as campanhas em relação a como devem perceber algum sintoma inicial, principalmente aquelas lesões que têm sensibilidade em face, então, são muito importantes para isso. Em relação ao estigma, a gente vê que assim, até o próprio público, o próprio profissional de saúde, aquele que sabe que a chance de transmissão numa consulta na unidade básica de saúde ou no ambulatório especializado da dermatologia, a gente ainda vê muito estigma em relação ao profissional, embora a gente saiba que aquele tipo de transmissão ali é extremamente baixa, é praticamente zero risco de transmissão. Mesmo o indivíduo tratado, ele ainda sofre muito com isso, com as sequelas da hanseníase, elas são muito visíveis em face, em membros, elas dizem quem foi que teve hanseníase. E assim, a hanseníase é a antiga lepra, né? Então, assim, é bíblico, né? Então, todos esses relatos que nós temos de todo o estigma, de viver afastado, mas as pessoas às vezes têm medo de se aproximar, de tocar, né? Então, é importante entender isso, né? Que não é uma transmissão que se dá, assim, num toque, assim, numa aproximação, né? E acho que vocês poderiam mencionar um pouquinho, né, Elna, sobre isso. Sim, exatamente. É porque é a história do visual, como ele colocou, né? O estigma vai muito pela aparência da pessoa. E a hanseníase, a gente tem essa dificuldade de diagnóstico porque são manchas, muitas vezes, né? São lesões, principalmente manchas, que podem passar, de fato, desapercebidas, principalmente por não incomodar. Tanto que as campanhas falam muito, olha, atenção, aquela mancha dormente que não está incomodando, você tem que ter mais atenção. E aí é triste quando a gente dá o diagnóstico no estágio avançado, em que a pessoa já tem lesões nervosas, né, incapacitantes, já deixando perda de movimento das mãos, dos pés, né, perdas importantes de sensibilidade e de movimento mesmo, que aí é que gera o estigma maior, que é quando ela começa a passar a ser percebida pela população. E é como ele falou, a gente trata aquela parte da sequela deixada, infelizmente, nem sempre tem como se reverter claramente. É uma pessoa curada que não está mais transmitindo, mas ela ainda continua sendo estigmatizada pelo fato de um dia ter tido, e aí fica aquela expectativa. Sem contar nas questões, a hanseníase, ela não é uma doença que mata, né? Das outras que a gente fala, ela é uma doença que não vai trazer uma morte, não diretamente, mas ela é extremamente estigmatizante e limitante, né? Então, muitos dos nossos da nossa população faz trabalhos manuais. E quando você perde a sensibilidade ou perde a capacidade de se manter em pé, isso aí vai atrapalhar na lavoura, na costura, no fazer um alimento. Então, eles perdem também a sua força de trabalho e acabam ficando pessoas negligenciadas também nessa parte, né? Além do estigma social, essa questão financeira impacta muito para essa população. Apesar da gravidade de muitas dessas doenças, né, o tratamento disponível pelo Sistema Único de Saúde é um acesso fácil, mas o que a gente muitas vezes vê é que os pacientes acabam abandonando o tratamento. Então, ele muitas vezes deixa de ser contagioso, né, logo no início do tratamento, mas é necessário que esse tratamento ele se prolongue, né? E assim, você tem que usar o tempo correto. E assim, a frequência de pessoas que abandonam o tratamento. No Brasil, a gente tem muito essa questão, né? As pessoas se automedicam, né? Tomam medicamento quando às vezes não é o indicado, não é necessário, sem a recomendação do profissional adequado para isso.
E às vezes eles abandonam o tratamento porque achou que melhorou dos sintomas e parou de tomar, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o risco, né, desse tipo de manuseio, de abordagem do tratamento medicamentoso. Assim, esse é um problema diretamente ligado à própria estrutura da atenção primária em saúde no Brasil. Nós, como gestores, como profissionais de saúde, a gente não pode assumir que o paciente seja totalmente responsável pelo tratamento, embora a principal benefício individual seja para ele, mas existe um benefício coletivo no tratamento desse tipo de doença, que é justamente, tá certo, reduzir o impacto social dessas doenças e a cadeia de transmissão. Então, a função da atenção primária em saúde, ele tem que rastrear todos esses casos. Por que esse paciente não veio? A consulta desse paciente, ele para receber o medicamento era no dia 15, então por que ele não está aqui? Então, nos países de primeiro mundo, a gente vê que isso é muito linkado. Então, ele não apareceu para o tratamento daquela doença crônica, a atenção primária vai atrás dele. Então, aqui a gente ainda tem essa falha muito grande da atenção primária em relação a isso. A gente sabe que ela é presente no Brasil, mas ainda não é totalmente estruturada da maneira que deveria ser, com uma especialidade médica muito forte, com protocolos rígidos. Tá certo? Então, a gente tem essa falha muito grande e essa quebra de cadeia de tratamento, essa interrupção de tratamento, tem repercussões a longo prazo. No caso da tuberculose, um dos riscos é o surgimento da multidroga resistência, que é um dos fenômenos que preocupa. Noronha, e de que forma o familiar pode auxiliar nesse acompanhamento do tratamento? Porque, assim, é fundamental que ele siga o tratamento, não é um tratamento que ele vai concluir com 5 dias, 1 semana, é um tratamento muito mais longo e precisa que ele faça esse uso regular. O sistema público, o Estado, o sistema de saúde público, como o Youssef está falando, ele é importante, mas o familiar também pode ser um auxílio nesse sentido, né? Você concorda? Pode. Na verdade, assim, quando a gente trabalha em qualidade em saúde, não estou falando só na média e alta complexidade, mas na atenção primária também, isso é um tema que é muito discutido e até a própria Organização Mundial de Saúde. É você entender que nós prestamos o serviço, entrega à saúde, a um binômio, paciente e familiar. E tanto o paciente quanto o familiar devem participar ativamente desse processo de tratamento. Porque a gente tem uma particularidade que é a questão do nível cultural, né? A educação dos nossos pacientes, né? Nós temos pacientes com nível educacional muito baixo, que às vezes eles têm dificuldade de compreensão até daquele tipo de diagnóstico, da importância da manutenção desse tratamento. E o familiar pode auxiliar nisso. Ele pode ser um parceiro do médico, do agente de saúde, do hospital, na fiscalização e na cobrança para que esse tratamento seja feito de forma adequada, né? E assim, isso é muito importante. Por exemplo, nós temos algumas situações, para você ver, citando um exemplo que me veio à mente agora. Nós temos o Nathan Portela, que é a nossa referência de doenças infecciosas, ele tem uma situação sui generis que, assim, ele presta tanto a média e alta complexidade quanto o cuidado de atenção primária, uma vez que, por exemplo, a pessoa vivendo com HIV entra no hospital, né? Estou falando disso por quê? Porque a gente tem muita co-infecção tuberculose HIV, por exemplo, né? Leishmaniose HIV, por exemplo. Então, é um tratamento que o paciente vai fazer para a vida toda. Nosso plano terapêutico, recuperar o sistema imunológico desse paciente, controlar a replicação viral, para que ele não evolua para a imunossupressão, importante para o que a gente chama de fase AIDS, né? Nós temos uma peculiaridade, a Elna pode até comentar depois, que quando a gente consegue a supressão viral desse paciente de forma sustentada por mais de 6 meses, que esse vírus está indetectável, a gente diz que esse paciente não transmite o vírus, né? O vírus é intransmissível. Alguns pacientes, curiosamente, que têm um nível educacional mais baixo, a gente explica, olha, isso aqui é igual hipertensão arterial, isso aqui é igual diabetes mellitus. É uma medicação que você vai ter sua vida normal, porém, você vai ter que tomar essa medicação pelo resto da vida, para a gente manter essa doença crônica controlada. E alguns pacientes interpretam do tipo, estou indetectável, estou curado, não preciso mais da medicação. E aí entra em uma cascata
que ele vai eventualmente chegar na falha imunológica e no surgimento de doenças definidoras de imunossupressão, como, por exemplo, a própria tuberculose, né? Isso tanto para pacientes que têm um perfil de conhecimento mais baixo, quanto para pacientes frágeis, né? População privada de liberdade, moradores de rua, né? Que têm uma situação de acompanhamento social mais difícil. Quando você tem um familiar que participa ativamente do processo de assistência, do processo de cuidado desse paciente, fica muito mais fácil a gente ter a adesão desse paciente e evitar situações que a gente eventualmente tem que fazer. Por exemplo, o paciente tem consulta marcada, um retorno para a doutora Elna. A última consulta dele foi há 6 meses atrás. De repente, ele não apareceu para a consulta. É absenteísmo na agenda dela. Então, o assistente social da instituição tem que entrar em contato. Olha, o que foi que aconteceu? Por que você não compareceu na sua consulta? E a família auxilia demais nesse processo. Muito interessante. Eu queria voltar no tema da tuberculose, porque assim, é de suma importância e às vezes, pelo fato de ser uma doença às vezes silenciosa com manifestações diversas, né? As pessoas às vezes esquecem que uma tosse crônica, ela é um sinal de alerta, né? Então, recentemente foi divulgado até de uma forma, um certo alerta, que foi uma das questões mais erradas num concurso médico específico, né? Essa questão de que a importância de se investigar a tosse crônica, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? Como um alerta para a população, para os médicos, né? Então, essa questão da importância dessa manifestação clínica. A tosse, ela é muito importante ser investigada, e aí você falou a história da tosse crônica, né? Mas sempre as pessoas às vezes ficam achando uma justificativa. É porque fuma, é porque bebe. E aí vai tomar um remédio, se automedica. Se automedica. E, na verdade, se ele bebe, principalmente se bebe em grande quantidade, o fumo, são fatores que fazem aumentar essa possibilidade daquela tosse também ser uma tuberculose. Que não é porque ele bebe, que ele fuma, que ele não vai ter tuberculose. Pelo contrário, você vai aumentar essa possibilidade, né? Só atribui ao cigarro, não, porque tá fumando, ali é a consequência do cigarro, né? Isso, e é importante investigar, né? Já que a investigação não é tão difícil, tem uma tosse, principalmente as tosses produtivas, elas precisam ser investigadas como causa, e a tuberculose está, assim, entre essas principais que precisam ser investigadas. Inclusive, só fazendo um adendo com relação ao tratamento, que é outra coisa que parte também por essa questão da negligência, e vamos falar aí de hanseníase e tuberculose, que são os tratamentos longos, né? Quando você tem um tratamento, quanto mais curto, maior a adesão, né? A gente sabe disso. E uma coisa que falta investimento também é investigar tratamentos melhores e que sejam mais curtos. Na tuberculose agora tem estudos aí já para tentar encurtar um tratamento para 3 meses, com a combinação de medicamentos, mas que ainda não está, né, finalizado de fato, mas que quanto mais curto, maior a chance da gente conseguir concluir esse tratamento e uma maior adesão. Porque à medida que eles vão se sentindo melhores, eles tendem realmente a parar de tomar. Eu não estou sentindo mais nada, acaba tendo uma prioridade. E aí a questão das unidades básicas de saúde também são muito importantes, porque quanto mais distante é o tratamento da casa dele, maior a chance dele não ir. Principalmente pela questão financeira, inclusive. Então, se eu tenho dinheiro que ou eu vou comer, ou eu vou pegar o ônibus para pegar meu medicamento. Se eu não estou sentindo nada, eu vou preferir gastar com o arroz e o feijão. Então, isso tudo precisa ser visto. A questão social, né? Da proximidade do tratamento, da busca por esse paciente, o familiar que for mais esclarecido ali da família, o filho, o neto, que puder ser orientado quanto a abraçar essa causa, principalmente naqueles que são mais idosos, que não têm, né, a escolaridade para compreender mais essa importância. E aí, falando da questão da participação da família, o HIV entra aí como um problema, porque muitos não contam para absolutamente ninguém da casa que vivem com o vírus. Então, como você vai, até para abordar, assistente social tem muita dificuldade de abordar, porque vai ligar para quem, falar com quem, é do hospital, quer saber o que é que tem. Então, eles ficam com medo dessa exposição, né? Então, isso pode também dificultar, eles interrompem o tratamento, porque dificuldade de buscar o medicamento, dificuldade de esconder o medicamento, que é uma coisa que a gente fala pouco no HIV, isso é impressionante, as dificuldades que eles têm para esconder, o medo de alguém saber. Então, eles ou escondem, ou eles acabam interrompendo, porque ninguém pode vir no meu lugar, ninguém, né, tem que ser só eu. Tem uns que adoecem, internam por outras causas, às vezes. Já tive um paciente que sofreu um acidente, passou um tempão sumido, quando ele vem, não é porque eu sofri um acidente,
fiquei internado da internação, fui para casa e fiquei na dependência de outras pessoas, só que ninguém sabe que eu vivo com HIV. Ele ficou ali angustiado, não queria contar, porque tinha que buscar um medicamento, que tinha que tomar um medicamento e estava dependendo de outros para cuidar dele. Somente quando ele realmente melhorou e que teve condição de vir só foi que ele retornou, já com um tempo assim, de quase um ano sem tomar o medicamento por todo esse contexto, né? Tinha sofrido acidente de moto e tudo mais. Então, vejo como essa questão também do estigma, né? É outro fator que, junto com essas outras causas, também ajuda nessa negligência, né? Perfeito. No nosso meio, né, Piauí, Teresina, uma doença que, na minha formação, quando eu passei lá na TAM Portela, que a gente via com muita frequência, era o calazar, né? E também é uma doença negligenciada, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o calazar, né, a questão da frequência, né, do diagnóstico, se ainda é frequente no nosso meio, como é a importância, né, de se prevenir, quais são as medidas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a leishmaniose visceral, calazar, por incrível que pareça, nós temos uma das formas mais graves do planeta. Acho que a gente só perde por calazar indiano em termos de gravidade. Apesar de ser uma doença endêmica da nossa região, a percepção dos profissionais de saúde ainda é baixa. A gente via pacientes com febre prolongada, aumento de volume abdominal, com esplenomegalia, 30 dias de sintoma e a percepção de diagnóstico ainda extremamente baixa. Então, falta reconhecimento ainda, tá certo? É uma doença que atinge principalmente a população bem vulnerável, tá bom? Porque tem muita correlação com o grau de imunidade, com a alimentação, tá certo? A condição socioeconômica é muito forte dentro do calazar, tanto por parte do adoecimento como por parte do acesso ao sistema de saúde em si, reconhecimento e posterior tratamento. Era muito comum a gente já pegar pacientes com manifestações graves, hemorragia, infecção secundária, icterícia. Então, é uma doença ainda bem preocupante. Certo? Em termos de tratamento, eu acredito que nos últimos anos não tenham lançado muita coisa. Depois das formulações da anfotericina B, as formulações lipossomais, de inspeção lipídica, não tem, acho que, nenhuma nova droga que lançada. Eu não me lembro de ter visto nada em literatura a respeito disso. E o acesso ainda às medicações padrão ouro ainda são só para grupos específicos também. A gente ainda tem essa restrição. Aí é um paciente com ruim único, é um paciente com disfunção renal, paciente com HIV, enfim, tem muitas restrições ainda em relação a isso. E o próprio segmento desses pacientes, tá certo? O segmento pós-alta dos pacientes com leishmaniose visceral ainda é muito ruim, porque ele só assim, idealmente ele só é feito na atenção especializada que não deveria realizar. Deveria ser na atenção primária, mas hoje, se você libera um paciente que teve leishmaniose visceral e ele vai acompanhar na atenção primária, a perda de segmento é muito alta. Isso é interessante porque, assim, eu acho que a leishmaniose é uma doença que foi muito presente, né? Assim, quem estudou infectologia, quem passou pelo Nathan Portela, é uma das doenças que marcam muito dentro daquele hospital. Exatamente por isso que o Dr. Youssef falou. Mas o que chama a atenção é que eu acho que é o protótipo de doença infecciosa ou de doença negligenciada que mostra pra gente o seguinte: o médico, ele não é um técnico apenas. Ele não é um prestador de serviço apenas. A educação médica, ela tem que trabalhar a capacidade de interpretação desse profissional. Ele tem que saber interpretar um artigo científico. Ele tem que entender o que é sensibilidade e especificidade. Ele tem que entender o que é uma probabilidade pré-teste e pós-teste, né? Por que eu estou dizendo isso? Especificamente na leishmaniose visceral, que nós temos essas formas tão graves, a gente tem um exame de triagem hoje que é o teste rápido. Só que é um exame que a sensibilidade não é tão boa. Porque é você praticamente jogar uma moeda para cima, cara ou coroa, 50%. Ou seja, a pessoa pode ter a doença e o teste não conseguir detectar. E aí, o que a gente vê muito na atenção primária, nas unidades básicas, né, que não são especializadas, é isso aqui, ó. Eu cheguei a pensar que poderia ser calazar. Mas o teste é negativo. Então vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar em leucemia, vamos pensar em lúpus, enfim.
e o paciente continua evoluindo. Então eu tenho que entender, poxa, aqui é endêmico, a probabilidade pré-teste desse cidadão ter leishmaniose é muito alta. Se ele tem hepatosplenomegalia, se ele tem pancitopenia, se ele tem inversão de padrão albumina-globulina, eu tenho que descartar esse diagnóstico com segurança. Porque vai ser uma evolução lenta, crônica dessa febre. E aí pode ser que esse paciente chegue para a gente em um momento que ele tem uma gravidade absurda. Então, paciente grave com calazar é igual paciente grave com dengue. Quando eles fazem inflamação sistêmica, disfunção orgânica, a história é uma evolução muito rápida, uma evolução negativa muito rápida. É um desafio muito grande para o médico em terapia intensiva lidar com esse paciente já com disfunção orgânica, com coagulação intravascular disseminada, né? Então, o protótipo da doença que mostra para a gente que na educação médica nós temos que ter esse conhecimento científico básico. A gente tem que ter capacidade de interpretação, a gente tem que ter a capacidade de suspeita diagnóstica. A gente precisa desse bom senso na avaliação do paciente para que a gente possa pensar e descartar com segurança. Porque é uma doença que, se a gente começa a tratar precocemente, a gente reduz muito a letalidade. E os medicamentos, por exemplo, o Dr. Youssef falou das formulações lipídicas de anfotericina. É um medicamento que é fornecido pelo Ministério da Saúde para algumas populações. É uma medicação caríssima. Então, mesmo que você tenha um nível socioeconômico bom, que você tenha plano de saúde, que você chegue em um hospital privado, é um tratamento de alto custo. E que quanto mais cedo ele seja realizado, menor a chance desse indivíduo internar por longo tempo, menor a chance de disfunção orgânica, menor a chance de óbito. Né? Perfeito. Elna, e a questão da coabitação com cães em casa, né? Então, assim, e essa relação no calazar. Queria que você comentasse a respeito. O calazar ele não é transmitido diretamente do cão para o humano, né? Então, mesmo pessoas que não têm... É muito comum também. Vocês, olha, você está com calazar. Mas eu não tenho nem cachorro em casa, nem gosto de cachorro. Mas existe a transmissão por causa do mosquito, né? Então, quando você tem a picada da mosquito, é que você vai ter a transmissão e ele pode realmente picar os animais. E, portadores da leishmania e transmitir para humanos, né? Então, essa que é a nossa questão. Inclusive, a eliminação dos cães, como se fez muito no passado, também já não se mostrou eficiente, né? Hoje se busca realmente tentar tratar o animal, até por questões mesmo, né? De proteção dos animais, tentar tratar o animal, a questão dos cuidados que você tem que ter com o entorno da casa, né? São ações que são importantes, mas como acontece muito, não é nem que quem vai adoecer mais são as pessoas mais vulneráveis realmente, socialmente e economicamente, principalmente por questões alimentares. Tem as doenças crônicas que podem favorecer, como HIV, diabetes descompensado pode desencadear a manifestação também, mas essa questão econômica é que pesa bastante. Não quer dizer que nós não sejamos expostos, né? Tenho certeza que muitos que fizerem o teste vão encontrar que um dia se expôs à leishmania em algum momento, já que somos de uma zona endêmica. Agora, adoecer de fato já vai ser para esses grupos mais restritos. Mas não impede que a gente esteja sempre atento e investigar todas essas possibilidades, até porque essas doenças elas também são muito dinâmicas, né? As doenças infecciosas elas não têm um padrão que se mantém ao longo do tempo. Você vai tendo mudanças ao longo dos anos de comportamento do próprio agente infeccioso, adaptações. Então, a gente nunca sabe quando pode acontecer com qualquer pessoa. Então, nunca também... se é uma pessoa de classe tal, óbvio que não vai ter leishmaniose. A gente já viu casos em pessoas, né, de condição e que, pela idade, por questões crônicas, outras, ela vai desenvolver leishmaniose também. Né? Mas, realmente, o foco tem que ser essa atenção, esse olhar clínico é muito importante para todos os profissionais, né? Porque o diagnóstico precoce também vai salvar muita vida. Perfeito. Estamos chegando na reta final do nosso podcast. Estamos aí nas vésperas de um período carnavalesco, né? Um período em que as pessoas às vezes baixam um pouco a guarda em relação aos cuidados de saúde, período em que ocorrem muitas aglomerações, às vezes as pessoas compartilham ali os utensílios ali, copos, né? Colheres, pratos, enfim. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os riscos desse período, né? E quais são os cuidados que as pessoas precisam tomar, né, nesse período aí carnavalesco.
Bom, os cuidados são, como você falou, são diversos, né? A aglomeração por si só já traz para a gente todos os riscos. Nós não podemos esquecer que as doenças infecciosas respiratórias continuam, embora tenhamos tido um bom controle da Covid, mas ela continua sendo uma doença que preocupa, a gente continua tendo casos. Como eu falo para os pacientes, olha, agora ela não vai desaparecer, ela agora se juntou com a gripe e com outras doenças respiratórias que a gente já convive todos os anos. Então, só em pensar na aglomeração em si, a gente já sabe do risco aumentado para as doenças respiratórias. Tem as doenças intestinais, as gastroenterites, né? Hepatite A, que é uma transmissão, como você falou, compartilhamentos de copos, de talheres. Você pode tanto pegar essas doenças infecciosas respiratórias como essas outras doenças também de transmissão de via fecal oral. E no carnaval a gente tem também a questão da exposição sexual, né? Não, eu sempre gosto de frisar, não é que não aconteça no resto do ano, as pessoas estão se expondo todo o tempo. Mas parece que no carnaval tem quase que uma obrigação, né? Que algumas pessoas têm uma obrigação de beijar, tem obrigação, senão parece que você não passou pelo carnaval. Então tem grupos que realmente se comportam assim. E aí a gente tem que lembrar da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis também. Né? Nós temos infecções transmitidas pelo beijo, como mononucleose, infecções virais, principalmente nos mais jovens, adolescentes, aumenta também nesse período. Mas falando de sexualmente transmissíveis mesmo, lembrar sempre da hepatite B, para a qual a gente inclusive tem vacina disponível no SUS abertamente para praticamente todas as idades, né? Foi aumentando ao longo do tempo, hoje abaixo de 60 anos todo mundo deve estar vacinado. E aí a gente fala, isso parece que não existe. Eu peguei essa semana, nas últimas 2 semanas, um caso de um jovem não vacinado com hepatite B aguda, sintomático, bastante sintomático, né? Então investigaram, pensaram em não era, e quando foi para hepatite B, deu o diagnóstico de hepatite B. Então ele perdeu a oportunidade de vacinar, teve uma exposição, né? Foi por contato sexual, que a hepatite B é sexual. E aí a gente continua vendo, quer dizer, apesar de toda a disponibilidade das vacinas, ainda temos sim pessoas não vacinadas. Então essa orientação da prevenção, o que tiver de vacina, eu acho sempre importante. Vacina é uma das melhores formas de prevenção de doenças que se tem. Então tem vacina, já precisamos ter acesso, tomar, porque já é um grande impacto, né, positivo. O uso do preservativo, porque sempre vai ser importante para a proteção de muitas ISTs, principalmente aquelas que dependem de contato, como sífilis. Nunca vai ser uma proteção 100%, mas ela garante bastante, né, dessa proteção. E para o HIV especificamente, além da camisinha, a gente ainda tem a profilaxia pré-exposição ao HIV, que quem não toma ainda e que tem essa possibilidade de exposição sexual, é a hora de começar. E você começa a tomar o medicamento e ao chegar ao carnaval ou qualquer relação sexual que você for ter, você já tem a proteção relacionado ao HIV, um aumento considerável de proteção relacionada especificamente ao HIV. Então, são formas de proteção que a gente pode usar aí nesse período também. Lembrando, pessoal, que a gente tem pré e pós. Sim. Né? Então, a gente consegue ofertar dessas 2 formas a profilaxia para o paciente que precise. Os dados do Ministério da Saúde, né, apontam que de 2019 até 2023 foram 600 óbitos pelo HIV, né, pela síndrome dessa condição, né, da AIDS. Então, assim, as pessoas acham que é uma doença que está totalmente controlada, que não se comenta muito mais a respeito e, às vezes, acabam relaxando nos cuidados, né? Então, assim, que eu gostaria que vocês comentassem sobre as formas, né, que podem ser utilizadas para a prevenção dessa condição. Então, assim, a Elna já até pincelou muito nisso, em relação que o uso de preservativos, tá certo? É muito associado à redução de transmissão. Mas existe uma barreira cultural na nossa população muito grande. Tem estudo que mostra que entre jovens a gente tem 1 em cada 3 que usa preservativo. A maioria dos jovens não usa. Embora você tenha campanhas todo ano que reforcem a necessidade, esclareçam em escolas, tá certo? Em ambientes de convívio como igrejas, associação de jovens, a maioria ainda não utiliza. Então, é um grupo que tá exposto, a gente tem visto aumentos de casos de HIV em grupos mais jovens. Por conta disso, o Ministério acabou adotando a profilaxia pré-exposição, o PrEP, como uma das modalidades de prevenção para aqueles grupos de risco. Para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que têm um comportamento sexual de risco mais importante. Tá bom? Tem distribuição gratuita pelo SUS.
Tem que ter só a sorologia negativa, porque senão ele teria que já realizar tratamento. E tem uma eficácia bem elevada. Por exemplo, no Reino Unido agora, acho que isso é uma nota técnica, faz 2 semanas, reduziu em 56% o número de novos casos em 1 ano. Aqui em São Paulo já foi 50% de 2018 para cá, né? Um impacto impressionante, que a cidade de São Paulo abraçou essa causa e realmente está sendo o nosso piloto aqui. Em São Paulo, nas paradas de ônibus, tem propaganda da PrEP. Então, é uma medida importante, precisa de acompanhamento médico contínuo, porque o indivíduo vai se expor a medicações a longo prazo que podem ter efeitos colaterais, principalmente o tenofovir, que pode dar alteração óssea, pode dar alteração renal. Então, precisa de acompanhamento médico, mas é uma estratégia, dentre todas as outras, que tem mostrado sua eficácia na prevenção de uma doença temível, uma doença crônica de impacto importante. Bom, gente, chegamos então ao final do nosso podcast. Eu gostaria que vocês fizessem comentários finais ali, um breve comentário. Se há algum tema que a gente deixou de falar, que se vocês julgam que seja muito importante, gostaria que vocês fizessem esse encerramento. Não, agradecer pelo espaço de falar sobre doenças negligenciadas. A gente precisa falar sobre elas, né? A negligência também perpassa por esse fato da gente não conversar muito sobre isso. Então, eu parabenizo o CRM Piauí por abrir esse canal também para falar não só para a população, como também para colegas médicos que lidam com essa doença, embora seja qualquer área da medicina, né? Não precisa ser a infectologia, porque são doenças tropicais, então acaba que fica muito com a infectologia, ou a pneumologia, ou dermato, né? Envolvendo aí pulmão e pele também. Mas que qualquer colega de qualquer especialidade tem que estar atento, porque às vezes ele está atendendo o seu paciente com diabetes, ele está com uma manchinha, ele está atendendo o seu paciente ali com hipertensão e ele está manifestando alguma outra doença dessas e que ele pode ser o canal ali para fechar um diagnóstico. Então, lá na UBS, então, nem se fala. Então, é muito importante a gente abrir esse espaço, falar sobre essas doenças, que é um primeiro passo para muita coisa que tem que ser feita, né? Mas é um primeiro passo para esclarecer gestão, esclarecer a população e os colegas profissionais também da importância dessas doenças. Agradecer também o convite, parabenizar o CRM pela iniciativa. Como a Elna falou, acho extremamente importante de nós discutirmos, né, para a população e também para o médico que está assistindo, porque são doenças que, por N motivos, podem ser negligenciadas do ponto de vista de acesso a diagnóstico, do ponto de vista de acesso a tratamento. Algumas delas necessitam de medidas de precaução e isolamento. E muitas vezes o que a gente observa é que as instituições de saúde descentralizadas, embora tenham condições de atender, sempre tem aquela insegurança, aquele medo, ansiedade. Não, vamos transferir o paciente. E você pode até transferir, às vezes, só que assim, às vezes é uma doença que eu consigo tirar ele do isolamento em tempo curto, antes mesmo de solicitar a transferência desse paciente. E a demanda, a quantidade de leitos de isolamento que a gente tem é muito pequena em comparação à quantidade de leitos normais, né, em unidade de internação e enfermaria. Então, se eu faço um diagnóstico precoce, um tratamento empírico que seja, para reduzir esse tempo de precaução, eu consigo muitas vezes ou tratar ele de forma descentralizada, ou pelo menos tornar mais fácil o acesso à alta complexidade desse paciente. Então, é extremamente importante ter esse tipo de discussão para os colegas médicos, descentralizando o conhecimento, descentralizando o acesso a essa informação. E eu queria agradecer ao CRM pela oportunidade, parabenizar pelo espaço de fala e reforçar que, embora sejam doenças negligenciadas de várias formas, como o Dr. Noronha e o Dr. Elmo já falaram, o acesso ao diagnóstico, tratamento, investimentos em saúde, tem uma barreira que nós médicos devemos superar, que é a informação. Então, embora possa ter qualquer outra barreira externa ao nosso lidar diário, o acesso à informação é muito importante. Então, a gente usar o que a gente tem de informação. Que, como o doutor Noronha falou, interpretar um exame, saber reconhecer uma doença. Então, embora a gente não tenha controle sobre as outras, a gente tem controle sobre a informação, sobre a ciência, e nós médicos devemos buscar o melhor para poder exercitar e vencer essa barreira da doença negligenciada. Nós não podemos ser o elo da barreira. Muito obrigado
Foi um excelente podcast, um tema sempre cativante, a gente poderia desenvolver muito mais aqui. Então, agradeço a todos, obrigado por mais um podcast, até mais.